a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula é correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Do livro de História, as páginas 193 e 195. Página 193, então. Número 1. Identifique a principal transformação política ocorrida em Roma com a instauração do Império no final do século I a.C. Este momento aqui, este período, pessoal, está retratando quando o Otávio Augustus ele se torna imperador, ele é aclamado imperador de Roma pelo Senado. Este momento aqui é a partir do segundo triunvirato, tá bem? Então, este período ele é marcado pela centralização do poder nas mãos do imperador e a subordinação do Senado aos seus comandos. Os poderes do Senado, né, são suprimidos, embora os privilégios dos senadores sejam mantidos, né? Lembrando que os senadores o Senado ele era composto pelos patrícios. Então, o imperador, para não criar atrito com o Senado, manteve os privilégios. Número 2. O que se entende por romanização? A romanização refere-se à influência da cultura romana sobre os povos dominados, a divulgação, a expansão, gente, do latim, do cristianismo e a imposição da lei, da moeda e dos padrões urbanísticos de Roma sobre os territórios anexados ao Império Romano, sobre todos aqueles territórios que foram conquistados, né? E que foram anexados, que começaram a fazer parte do vasto Império Romano. 3. Explique a importância da escravidão para a economia romana. Toda a economia romana ela estava assentada no emprego da mão de obra escravizada. Os escravizados eram responsáveis pela produção agrícola, nos latifúndios romanos, pela produção artesanal, atuavam como remadores, serviçais, dentre outros serviços. Inclusive, durante o reinado de Trajano, né, com a redução da anexação de territórios, houve a redução também de escravos, os escravizados, o que comprometeu, inclusive, a produção agrícola. Número 4. Indique os eventos que marcaram a desagregação do Império Romano do Ocidente, iniciada no final do século II. As invasões de povos estrangeiros, os chamados povos bárbaros, né? O aumento de impostos, a desorganização da produção agrícola e o descontrole financeiro. Né? A crise que se instalou dentro do Império Romano. Número 5. O que determinava a lei do colonato? Lembrando que a lei do colonato ela foi instituída por Constantino, né? Que foi um importante imperador durante o período em que o Império Romano ele estava se fragmentando, ele estava se desintegrando. Essa lei do colonato ela determinava que os trabalhadores agrícolas livres deveriam permanecer como colonos nas terras dos grandes proprietários. Em troca, receberiam a proteção dos senhores. Estes colonos eles tinham que fazer pagamentos aos seus senhores com produtos e com serviços também. Número 6. Qual era a diferença entre trabalho escravo e servil? No trabalho escravo, gente, tudo que o trabalhador produzia pertencia ao seu senhor. O próprio escravo ele era uma mercadoria, ele era um produto. Já no trabalho servil, o indivíduo ele era livre, apesar de dever obrigações ao seu senhor em troca de proteção. Ele pagava essas obrigações em forma de serviços e de produtos também. Número 7. Explique qual religião surgiu durante o Império Romano e por que os imperadores perseguiam os seguidores dessa nova religião. O cristianismo. Os cristãos eram perseguidos porque não reconheciam o caráter divino do imperador. O imperador queria ser visto como um deus, né? Posicionavam-se contra o militarismo romano e a escravidão, o que punha em risco a estrutura política e econômica do império. Vamos lembrar que
Os cristãos compunham grande parte da população romana também, né? Número 8. Sintetize os principais acontecimentos do governo de Justiniano. Houve significativa expansão das fronteiras, lembrando que quando a gente fala sobre o governo de Justiniano, nós temos que lembrar do Império Bizantino, né, de Bizâncio. Temos que lembrar que a gente está falando do Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Contudo, a enorme desigualdade econômica e os altos impostos provocaram uma revolta popular. Outros destaques dessa época foram a elaboração do Código de Justiniano, um código de leis, e a construção da Igreja de Santa Sofia, representando, né, o cristianismo do Império Romano Oriental. Número 9. Quais as principais razões do fim do Império Bizantino? Os sucessivos ataques estrangeiros e as dificuldades econômicas, principalmente após a morte de Justiniano. Número 10. Leia o texto a seguir, escrito por São Gregório Magno no século VI. Este texto, pessoal, eu vou trazê-lo aqui para a gente fazer a leitura, para a gente poder compreender melhor a questão. Então, por toda parte, nós só vemos luto, só escutamos suspiros. Roma, outrora senhora do mundo, curva-se sob indizível dor, sob o assalto dos bárbaros, sob a ruína de seus monumentos. Onde está o Senado? Onde está o povo? As glórias do mundo foram aniquiladas. Resta apenas uma multidão miserável, exposta todos os dias ao gládio dos bárbaros. Que foi feito da glória de Roma? Que foi feito do seu orgulho? O Senado desapareceu, o povo pereceu, a cidade desaba sobre si mesma. Então o texto ele retrata o fim, né? O declínio de Roma, como se tudo tivesse acabado. Este texto ele foi escrito por São Gregório, né? Homilias 2. Vamos agora voltar para as questões, para a gente ver o que está sendo pedido. Que acontecimentos o texto relata? A tomada de Roma pelos bárbaros, né? Roma ocidental, tá bem, gente? Quando o Império Romano ele foi dividido, formou-se o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental tinha como capital a cidade de Roma e o Império Romano Oriental tinha como capital Constantinopla. Letra B. Como os acontecimentos são descritos pelo autor? Como uma catástrofe. O relato tem tom apocalíptico, né? Como se tudo tivesse acabado, como se tudo tivesse sido destruído, como se o próprio mundo estivesse vindo abaixo. Letra C. Pesquise alguns dados da biografia do autor. São Gregório Magno, que originário de uma família aristocrática romana, foi monge beneditino antes de ser aclamado papa no século VI. Família aristocrática, gente, é aquela família de privilégios, tá? Aquela família pertencente à elite, à classe nobre. Letra D. Em sua opinião, a identidade do autor pode ter influenciado a maneira como ele descreve os fatos? É na opinião de vocês, tá bem? Mas é importante imaginarmos o relato de diferentes pontos de vista, para compreendermos que a identidade do autor condiciona sua visão sobre a realidade. Ele era um monge beneditino, ele foi papa no século VI. Então, o texto que ele escreveu foi influenciado pela forma de criação que ele teve, né? Pela vida dele, inclusive. Número 11. Veja o que diz o historiador Pedro Paulo Funari das visões históricas construídas sobre Roma. O texto de Pedro Paulo Funari, pessoal, está falando sobre a decadência também do Império Romano, mas sob um outro ponto de vista.
Fala ainda que ainda mais importante, no entanto, é o fato de que noções como decadência são subjetivas, né? Então, este texto ele está retratando sobre a decadência do Império Romano e quais fatores levaram a essa decadência. Então, vamos lá entender o que está sendo pedido. Qual é a crítica que o autor faz aos historiadores tradicionais? A tese de que, no final do Império, a decadência moral associada a exageros na comida e nas diversões teria levado Roma à ruína. Ou seja, ele critica, ele fala que não foi isso que levou Roma à sua ruína, à sua decadência, ao seu declínio. Letra B. Explica o questionamento feito pelo autor. Ou os costumes eram simplesmente diferentes dos nossos. Então, este questionamento, o autor quer dizer que não se devem julgar os valores de uma sociedade com base nos valores de outra. Ou seja, aquilo que hoje é considerado decadência moral poderia não ser visto assim pelos antigos romanos. Pelos antigos romanos, né, aquilo que hoje é considerado essa decadência moral podia fazer parte da cultura, da tradição, do modo de vida deles naquela época. Bom, pessoal, vamos continuar então. Agora com a página 195. Tem algumas imagens, gente, que precisam ser analisadas para poder entender essas questões. Vamos fazer a leitura dessa imagem e desse pequeno texto. Para reverenciar a si próprios ou a antigos governantes, os imperadores e senadores romanos mandavam construir grandes monumentos de pedra. A coluna de Trajano é um monumento encomendado pelo imperador Trajano e instalado em praça pública, na cidade de Roma, no ano 113. Com mais de 30 metros de altura, a coluna é decorada com um friso que percorre toda a sua extensão, onde foram esculpidos em baixo relevo diferentes momentos das duas campanhas militares com os dácios, ocorridas entre 101 e 106 e liderados por Trajano. Os dácios, gente, eles eram povos considerados como bárbaros pelos romanos. Percebam que é neste período aqui que o Império Romano ele começa a se enfraquecer, ele começa a sofrer ataques dos chamados povos bárbaros. Nas duas cenas aqui destacadas, a superioridade romana é mostrada de diferentes maneiras. Os soldados romanos estão equipados com escudos ou com capacetes e escudos. Observem aqui os romanos se defendem de ataque dos dácios atrás de uma fortaleza. Observem a vestimenta dos romanos, né, os escudos, os capacetes, e observem como que os dácios eles estão vestidos, como que eles estão ornamentados, né? Observem também que Júpiter, o deus da mitologia romana, ele intercede ao lado dos romanos e lança seus raios sobre os dácios. E esta imagem aqui, gente, retrata toda a influência do imperador, né, inclusive na religião. Nessa imagem aqui, Romano carrega pela boca a cabeça de um de seus inimigos. E o mais um dácio caído, ou seja, a gente pode perceber aqui, por esta imagem, pela análise, né, que os romanos eles estão vencendo os dácios. E por que essa imagem retrata isso? Porque naquele período o imperador romano ele tinha como obrigação fazer a proteção do Império Romano. Ele tinha que manter, né, a tão aclamada Pax Romana naquele período, das fronteiras do Império Romano. Nesta página, vemos o detalhe de uma das últimas cenas representadas na coluna, perto do topo. Observem aqui uma das últimas cenas representadas na coluna, perto do topo. Observem que esta cena, pessoal, que a gente observa aqui, nós temos o imperador Trajano sentado, né? Atrás dele nós temos os soldados romanos, sabemos que são os soldados romanos pelos escudos, pela proteção, né, inclusive pelos capacetes que eles utilizam, e também
A gente sabe que esses que estão abaixo dos soldados romanos são os dácios por conta da vestimenta, por conta da roupa. Observem a posição que os dácios estão em relação ao imperador. Eles estão em posição de súplica, de pedido de clemência, né? Vamos agora voltar para as questões para a gente ver o que está sendo pedido a respeito destas imagens. Diferencia o imperador Trajano, os romanos e os dácios. Como eles se distinguem? O imperador aparece sentado à esquerda, como nós vimos. Os romanos estão logo atrás, em pé, perfilados. Aparecem com capacetes, roupas e escudos iguais aos que a cena da página anterior mostra. Os dácios aparecem em grupo ao pé do imperador, do lado direito da cena. Estão em posição mais baixa que o imperador. Número 2, letra A. O que está acontecendo nesta cena? Os dácios estão em posição de submissão, olhando para o imperador. Não há batalha, e os romanos, firmes ao fundo, parecem em posição confiante, como se tivessem vencido a batalha. 2b. Que aspectos da representação confirmam a sua conclusão? Parece uma cena de reconhecimento pelos dácios da vitória dos romanos e da autoridade do imperador. 3. Observando as três cenas apresentadas, o que pode ser deduzido da recordação que Trajano quis deixar de seu governo para a posteridade? Trajano deixou uma lembrança de vitória sobre os inimigos, de controle e de liderança do exército e de boa relação com a divindade, no caso Júpiter. Lembrando que neste período, o imperador ele tinha obrigações também de fazer intervenções religiosas. Tinha obrigação de fazer a proteção do império, e manter a paz romana. Bom, sexto ano, finalizamos então a nossa correção, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.